O Grupo Globo, quem diria, né, voltou a liderar o ranking de empresas que receberam mais recursos do governo federal. O levantamento da Folha de São Paulo mostra que, em 6 meses, os veículos da Globo receberam mais de 54 milhões de reais. Na segunda posição, a Record TV faturou 13 milhões e o SBT levou 12 milhões. Né? E a gente sabe que, se não me engano, é 184, né, o número de participações de integrantes do governo Lula em programas ao vivo da Globo News, por exemplo, nesses 6 meses, muito dinheiro, muito espaço, e ainda querem uma TV do PT, nem precisa, né? E a Janja, na última quinta-feira, usou o Twitter para informar que o look do dia dela era inspirado em figurino da comentarista da Globo News, Natuza Neri. Consta, vamos lá, a gente sempre diz isso aqui, eu não vejo como um veículo de comunicação, verdadeiramente comunicação, desses que são emissores e receptores, porque o Alexandre Garcia fala muito disso, né? Nós tínhamos antigamente veículos de informação que só emitiam, né, informação, só emitiam a mensagem e você não tinha o retorno. Hoje em dia você tem, eu estou aqui olhando o chat, eu estou tendo sempre o retorno, eu escrevo muitas colunas baseadas em comentários dos leitores da Gazeta do Povo. Né? Não dá para um veículo, né, de comunicação depender de verba pública, vou além, receber verba pública, porque isso é sempre uma forma de um caminho para chantagem, né? É um instrumento para barganha. E para você ser verdadeiramente livre, não pode aceitar verba pública, Costa. O cão não morde a mão que o alimenta, né? É óbvio que a SECOM tem que divulgar políticas públicas, tem as estatais que podem fazer propaganda, mais um motivo para privatizar tudo, né? Então é óbvio que vai ter uma região cinzenta. Agora, e a Globo tem mais audiência que a média, então tudo bem ela ter mais verba. Agora, ela levou ali pelo cálculo 58% de toda a verba. É óbvio que isso é esquisito. Se eu não me engano, era o Milor Fernandes que dizia que pagando a imprensa publica até a verdade de vez em quando. Mas o caso da Globo virou realmente um negócio muito, muito esquisito. Né? Vamos lembrar do William Bonner com aquela pose de seriedade, abrindo a entrevista com o candidato Lula à época, com as entrevistas, as sessões de entrevistas com os candidatos, dizendo que ele não devia mais nada à justiça. Quer dizer, isso não é jornalismo, isso é campanha. Isso é assessoria de imprensa. O caso da Natuza Neri, que virou até influencer, né, de moda, pelo visto, da primeira-dama, né? É um negócio impressionante. A entrevista que ela fez com o ministro Haddad, que puxou até um violão para tocar, é um negócio muito constrangedor. E aí, Lacombe, vem o meu ponto principal aqui, né? O duplo padrão. Veja, a Jovem Pan, onde eu, Silvio e Ana, daqui do quarteto, trabalhamos, né? A Jovem Pan, ela é uma empresa que tinha mais pluralidade. Uma palavra tão repetida pela esquerda, né? Pluralidade. Porque não vem dizer que era uma emissora bolsonarista. Primeiro que eu, por exemplo, não sou bolsonarista. Quem acompanha sabe, eu estou há 25 anos defendendo essas ideias, com mais de uma dúzia de livros sobre esses assuntos. Muito antes de Bolsonaro pensar em ser alguma coisa nacional. Eu fui acusado de blogueiro bolsonarista por gente que hoje está encantada abertamente que o Lula é o maior estadista do planeta. É nesse nível. Mas voltando à Jovem Pan. A Jovem Pan tinha um monte de gente lá de esquerda, petistas, roxos, tucanos, apaixonados, né? E um ou outro mais liberal ou conservador, mais associado à direita. Isso era pluralidade. Por dar voz a essa gente, né, ao contraditório, a emissora que virou TV em pouquinho tempo já tinha batido a audiência de 30 anos de hegemonia da Globo News. Eu acho que isso estava incomodando, não estava, não? Eu acho que estava. Então fizeram o quê? Acionaram lá os fascistoides do Sleeping Giants, que é um grupo fascista, né, na essência, precisava ser investigado mais a fundo. Num país sério, a polícia iria atrás dessa gente, com essa conduta fascistoide, que fica marcando os anunciantes todos e tentando pedir cabeça, demissão, desmonetizar, destruir. E estão conseguindo, porque muita gente não quer problema e tudo, e cede a esse tipo de pressão fascistoide. Resumo da obra, a Jovem Pan foi para zero.
foi para zero de verba. Não tem mais nada, né, do governo. E não tinha tanto assim, né? Não tinha tanto assim antes. E, repito, tinha um monte de petista lá. Eu sei porque eu dividia a bancada com alguns, né? De manhã, de tarde. E eles ficavam demonizando o Bolsonaro no nível genocida. Genocida, militantes petistas, né? Teve um que fez campanha com o Dirceu e estava lá na Jovem Pan. Né? Então, o que eles não permitem, Lacombe, é o contraditório. É a diversidade, a pluralidade de ideias. Eles não permitem o debate livre. Eles precisam interditar o debate, censurar, calar, rotular, perseguir, censurar, né? E isso é o que nós estamos vendo. Então, a imprensa está apoiando o PL da censura, relatado por um comunista. O Globo fez uma mesa redonda com a mediação do Merval Pereira e chamaram para o debate o comunista ministro da Justiça, Flávio Dino, o comunista relator do PL da censura, Orlando Silva, e uma pesquisadora da UFRJ, faculdade que o reitor, à época, assumiu literalmente usando um boné do MST, Roberto Lerner. Né? Então, esse era o debate que a Globo promovia para concluir logo no primeiro parágrafo que o Brasil precisava desse projeto para combater a desinformação e as fake news. Eu acho que a Globo tem outros milhões de motivos para defender esse PL, né? Tipo cobrar das Big Techs por notícias divulgadas que vêm do Globo. E também voltar ao status quo antes do advento das redes sociais, onde havia uma hegemonia dessa mídia, dessa velha imprensa militante que adora encher a boca para falar: eu não sou esquerdista, nem direitista, nem taxista, eu sou jornalista. Né? Jornalista que faz militância 24 horas por dia, que todo mundo percebe o escancarado viés e eles mascaram. Eu não quero nem dizer que tudo que a Globo faz de viés nos seus editoriais, nas suas reportagens e nos seus comentaristas, que tem os 50 tons de vermelho, só não tem um de direita ali, né? Na Globo News, né? Eu não quero nem dizer que é porque só recebe dinheiro, não. Eu não quero comparar com a profissão mais antiga do mundo e dizer que é 100% isso. Sabe por quê, Lacombe? Porque nós sabemos que na nossa profissão, 9 em cada 10 já tem uma inclinação esquerdista. Quando tem aquele congresso em foco todo ano para escolher os melhores parlamentares do ponto de vista dos jornalistas, só dá PSOL na cabeça. Aquele Chico Alencar vencia sempre, o Freixo é queridinho da turma. O Chico Alencar subiu na tribuna uma vez para enaltecer Stalin. Stalin é um sujeito pior que Hitler. Se o cara consegue ser pior que Hitler, você imagina, né, quem era. Então, tá cheio de comunista infiltrado por aí, nas redações de jornais. A gente sabe disso. Então, o dinheiro é um plus a mais. É um motivo extra para defender essa turma. E tem outras razões também esquisitas. Gente que fala, país dos petralhas, e de repente, eu amo os petralhas. Isso é esquisito de explicar, né? Ou bateu a cabeça, ou pegaram alguma coisa suspeita e comprometedora numa vaza-jato da vida. Eu só sei o seguinte, Lacombe, o que menos tem na mídia hoje no Brasil é gente séria, independente e corajosa. E para ser independente, como eu disse, não dá para aceitar verba pública. Não há a menor possibilidade, Ana. Mas já tive essa conversa com vários amigos, colegas, jornalistas. O governo precisa, o governo federal, vamos pegar o governo federal, porque esses números são do governo federal, e existe realmente uma fórmula para a distribuição da verba publicitária, e nessa fórmula é incluída a audiência. Então, tudo bem que a Globo leve uma fatia maior, porque tem uma audiência maior. Mas, sinceramente, vamos lá, eu quando me imagino lá, nas minhas viagens aqui, presidente da República, corto. Não preciso de botar verba em propaganda nenhuma, zero verba de propaganda. Eu já tenho os meios de fazer a minha prestação de conta com mídia digital, com as redes sociais. De novo, é sempre uma verba para recebimento de algo em troca. Né? É sempre uma chantagem, uma barganha, uma troca da qual eu não gosto nem um pouco, Ana. Mas esse desgoverno ele só está funcionando na base dessa troca, seja com as TVs, seja com o próprio Congresso, né, com a Câmara, já demonstrou aí que esse governo já demonstrou que não tem votos suficientes para passar as coisas correndo, né, a toque de caixa,
Então, agora o orçamento secreto sumiu, né? Agora é tudo legalizado, tudo bonitinho, mas precisamos falar sobre governabilidade. Geraldo Alckmin falou essa outro dia. Agora, o que falar sobre a Globo já estava escancarado, né, durante a campanha que eles estavam investindo nisso. Então, quando o Barroso diz derrotamos o bolsonarismo, que conglomerado é esse? Barroso, STF, TSE, Globo. Nós queremos saber, continuamos com a pergunta. Nós quem? Derrotamos o bolsonarismo. E a Globo mostrou naquele vídeo, quando saiu o resultado da eleição presidencial, o vídeo das redações da Globo, todo mundo comemorando. Durante a campanha, o próprio revisionismo histórico, Constantino mencionou William Bonner dizendo o senhor não deve nada à justiça. E do outro lado, a Renata disse para o presidente Bolsonaro, o senhor com aquele discurso, né, fique em casa, mas era fique em casa se puder. Esse revisionismo histórico, para mim, eu fico chocada até hoje. Eles falaram isso como se todo mundo fosse acreditar. Fique em casa se puder. Que isso? Éramos chamados de fascistas se alguém defendesse eu preciso ir trabalhar porque o meu trabalho da manhã paga o jantar da minha família à noite. Era seu fascista, você quer que os avós morram, enquanto, né, os bonitinhos lá da Globo ficavam no Instagram, né, as datilógrafas que ganham aí muito do governo do estado de São Paulo, postando, né? Hoje eu estou com vinho, tomando um vinho francês tal, na banheira, comendo queijos, né? Enquanto o seu José não tinha o que dar, o que colocar na mesa da família no jantar, porque não trabalhou à noite. Crianças com fome, crianças sem escola, escola que era o principal canal para os profissionais descobrirem violência doméstica, violência infantil e doméstica aumentou de uma maneira assim absurda. Os números hoje ninguém fala desses números mais, mas fique em casa se puder. Então é isso, Lacombe. A verdade é que o presidente Bolsonaro, com algumas críticas que nós fizemos durante o governo dele, críticas pontuais a políticas, não, essa política aqui não vai dar certo, não, isso aqui não, a reforma pode ser assim, pode ser assado, mas o que ele fez, um dos maiores legados do que ele fez, além da autonomia do Banco Central, que aqui nos Estados Unidos investidores falam disso até hoje, a autonomia do Banco Central do presidente Bolsonaro, que agora está sob absoluto ataque do PT. O presidente Bolsonaro fechou as torneiras, colocou em prática o que a Margaret Thatcher falava: não existe dinheiro público, dinheiro do governo, existe dinheiro do pagador de impostos. E o presidente Bolsonaro, com as suas pastas extremamente técnicas, cuidou do dinheiro do pagador de impostos, através a farra dessas verbas governamentais a TVs, a canais, a blogs. Acabou. Ministério da Cultura, não tem. Ministério do Esporte, também não tem. Ai, Ana, você não gosta de Ministério do... Não, ninguém nunca gostou. Ministério do Esporte não é usado, nunca foi usado para fazer melhorias no esporte. Nunca. E não vai ser agora também, mesmo com uma ex-atleta comandando o Ministério do Esporte. É tudo artérias e mais artérias para esquemas de corrupção, para ficar molhando a mão de campanhas. Agora, né, estamos falando de eleições no ano que vem, né, eleições importantíssimas municipais, e o presidente Bolsonaro fechou tudo. Não tinha artista da Globo fazendo comercial do governo, não tinha atleta consagrado fazendo, era tudo enxuto. E aí agora, com este desgoverno que liberou para o Congresso, não vai liberar para outra turma também?
Silvio, eu acho um pensamento básico, né? Para você ter compromisso com a verdade, é preciso ter compromisso com a verdade, para você ter liberdade. Isso no jornalismo é fundamental. E a verba recebida do governo, a verba, vamos lá, então, Ana, a verba repassada pelo governo, que é recebida, né, dos pagadores, que ela tem origem nos pagadores de impostos, todos nós, e nós aqui, nenhum dos quatro trata pagamento de imposto como contribuição. Silvio, essa verba recebida de um governo municipal, estadual, federal, por um veículo de comunicação, isso destrói esse compromisso com a verdade. Eu acho que isso é inevitável admitir, né? Lacombe, eu acho que essa verba, esse dinheiro, quando cai dentro de uma empresa de comunicação, dinheiro estatal, dinheiro da SECOM, ele é uma tornozeleira eletrônica, né? A partir dali, tudo muda. A partir dali, você passa a ser monitorado, o que você está produzindo, o conteúdo que você está produzindo. Eu acho que a gente não pode julgar, evidentemente não podemos afirmar que isso estava contratado em algum momento, mas esses 50 milhões, por exemplo, a maior emissora aí de TV aberta, ou pelo menos a que recebeu mais dinheiro, é inevitável lembrar daquela sabatina no Jornal Nacional. É inevitável lembrar do jornalista que comanda o maior telejornal dizer para o presidente da República: o senhor não deve nada à justiça, sendo que ele estava diante de alguém que patrocinou, que comandou os maiores esquemas de corrupção desde a redemocratização do país, que se tem notícia. E talvez o Petrolão seja o maior do continente. Talvez o Petrolão seja maior do que a Operação Mãos Limpas, né? A Lava Jato é maior do que a Operação Mãos Limpas na Itália. Então talvez não se tenha notícia de um propinoduto de dinheiro sendo surrupiado dos cofres públicos, dinheiro nosso, dos pagadores de impostos, que foram parar em contas de partidos e de políticos corruptos, envolvendo empreiteiras corruptas, e que agora nós estamos diante de um negacionismo histórico em que uma narrativa vale mais do que o dinheiro recuperado de contas no exterior. Afinal de contas, segundo essa narrativa, esse dinheiro foi parar lá fora, autonomamente, ele tinha vida própria. O dinheiro resolveu sair e parar em paraísos fiscais, na Suíça, na conta do Paulo Roberto Costa, lá fora, né? Final do Paulo Roberto Costa, que comandava a Petrobras. Afinal de contas, tudo isso aconteceu sem querer, né? Segundo delações premiadas, mas que delações premiadas? Elas não valem mais nada. HDs com listas, planilhas de propina que foram perfuradas a furadeira, a broca da Odebrecht. Então, esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Não tem como colocar dinheiro público numa emissora de televisão aberta, não tem. Você coloca uma tornozeleira eletrônica ali. Eu não vou fulanizar, não vou citar ninguém além de quem eu citei, o William Bonner, porque eu acho que ele prestou o maior papelão para a classe jornalística que eu citei notícia na eleição do ano passado. Eu acho que ele seguramente estaria naquele palanque da UNE ao lado do Luiz Roberto Barroso, dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. Poderia até parar por aqui, viu, Lacombe, mas eu queria só citar mais um detalhe aqui. Quando a gente fala em campanhas publicitárias na mídia, tá? Só quando a gente fala só sobre isso, campanhas publicitárias na mídia. Que tipo de campanha esse governo está colocando na mídia hoje em dia? E a forma como ele está usando os próprios perfis oficiais. Campanha de vacinação, que lembra do Bolsonaro. Campanha sobre determinada, que lembra do Bolsonaro, que lembra do governo anterior. Eles estão fazendo política. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Estão fazendo campanha política com peças publicitárias do governo também. Isso é crime de improbidade administrativa, ou não temos um único deputado ou um único senador de oposição hoje no Brasil atento a isso? Eles estão fazendo campanha política com peça publicitária estatal. Se tivesse o Randolph Rodrigues na direita, né? Já teríamos 123 ações no Supremo Tribunal Federal e na PGR.